Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Tanto tempo fora da sala, né? A nova modalidade. E vamos aí para a nossa aula de Revolução Industrial, ok? Vamos lá? Pois bem, espero que vocês já tenham preparado a sua apostila. Nós temos aqui o capítulo que você deve trabalhar, ok? Espero que a gente possa fazer uma boa aula. Ela será desenvolvida em 3 aulas. Se der para adiantar uma delas, a gente adianta. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A página está aqui, ó, 170 até 175. Pessoal, a Revolução Industrial, ela começou lá no século XVIII, né, que vai se consolidar esse capitalismo. É uma transformação do artesanato para a maquinofatura, ok? Você está vendo aqui 2 imagens que correspondem a esse momento da máquina chegando. Aonde que isso ocorreu? Na Inglaterra. Foi o primeiro local a ocorrer. Então, enquanto lá na Europa, ou melhor dizendo, na França, os filósofos iluministas estavam apoiando a burguesia para que ela pudesse subir ao poder. Lembra daquela pirâmidezinha que a gente coloca clero, nobreza, e lá na última camada, os camponeses, que era a maioria da população, artesãos, outros tipos de trabalhadores, e os burgueses. Esses burgueses eles estavam querendo o poder político lá na França. Enquanto a França brigava por isso, nós temos a Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, e estava ocorrendo essa transformação tecnológica, substituindo, então, aquelas ferramentas manuais pelas máquinas. É isso que a gente vai ver passo a passo, ok? Pessoal, o que é, então, a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é um conjunto, né, de transformações que ocorreram no setor produtivo, geraram um grande impacto na sociedade, tá certo? No mundo também, e continuou essa transformação. Nós estamos aí na terceira, e alguns falam até quarta revolução industrial. Mas olha só essas palavras aqui do Eric Hobsbawm. Significa que a certa altura da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões. Gente, os grilhões era aquela coisa invisível, né, que aprisionava o setor produtivo, que não deixava produzir mais do que era preciso. Então agora esses grilhões foram tirados e o poder produtivo das sociedades humanas daí em diante, olha, não teve como. Começou a se multiplicar rapidamente, se multiplicar muito, e esse poder se multiplicando constantemente e de forma ilimitada. Aqui, ó, mercadoria, serviço, etc. Tudo bem? Pessoal, continuando no próximo slide, o que você vai precisar para essa aula? Aprender esses conceitos aqui, ó, que é artesanato. Você vai lá na página da sua apostila 172. Então tá assim, que antes da Revolução Industrial, a mão de obra era artesanal. Então você tem que saber o conceito de artesanato. Então o conceito é que a pessoa produzia sozinha. Então se ela fosse fazer uma mesa, ela cortava a madeira, ela
lixava, ela pregava, colava. Então ela fazia no tempo dela e poucas peças, um ferreiro, um carpinteiro, alguém que mexia com tecido, outra com couro, então de forma artesanal. Então ela fazia isso sozinha. Outro conceito que você vai ter que ver aqui, ó, a manufatura. Manufatura também é uma forma artesanal, porém agora ele vai trabalhar numa oficina. Geralmente essa oficina ela tem um mestre artesão, e ele vai ensinar essas pessoas vão ganhar o seu dinheiro. Também às vezes ela não tem a ferramenta dela, mas ela sabe de algumas habilidades e ela vai ser um aprendiz. É como se fosse uma universidade aí do artesão. Por muito tempo ela vai aprender ali como se faz, mas já dentro de uma oficina. Então, a manufatura. E por fim, nós temos a maquinofatura. Pessoal, qual que é aqui o que pede nisso? Que vai dividir, né, de forma sistemática o trabalho, né, as tarefas vão ser divididas e o trabalhador agora ele não produz uma peça sozinho, ele vai produzir parte dessa peça. E cada um produzindo um pouco, isso vai ser otimizado. Eu não sei se vocês lembram daquele texto que nós lemos uma vez, que o Adam Smith, que ele propaga a ideia do liberalismo econômico, né, a divisão do trabalho, o trabalho livre. Então, olha só, um homem puxa o fio, outro endireita, um terceiro corta, um quarto afina, o quinto prepara ali a cabeça do alfinete. Gente, cada um fazendo uma tarefa, no final do dia, eles haviam feito 48 mil alfinetes. E se fosse uma pessoa só fazendo, sozinha, tudo isso, desde o início, ela puxa o fio, desamassa, ela corta e afina, faz a cabeça. Se ela fazer tudo isso sozinha, ela não havia feito nem 20 alfinetes num dia. Mas vários trabalhadores fazendo, 18, 20 pessoas fazendo, chegaram a um número de 48 mil alfinetes. Só para você ver como que funciona essa divisão do trabalho. Porém, tem as suas mazelas também. Uma pessoa que trabalha numa fábrica, ela muitas vezes vai aprender só a apertar um parafuso. Ela vai trabalhar anos e sai de lá, se ela ficar desempregada, ela não sabe fazer um trabalho cabal. Ela vai fazer um trabalho, quer dizer, ela vai perceber que ela não aprendeu nada em sua vida. E isso no começo da Revolução Industrial. E algumas pessoas hoje ainda passam por essa situação. Vamos dar uma olhadinha então num vídeo que eu extraí aqui do um trecho do Tempos Modernos. Você percebe aí, né, o que está acontecendo.
Pois é, gente. Essa primeira aula é para você aprender primeiro o conceito de revolução industrial, o conceito de artesanato, manufatura e também a maquinofatura, ok? Então agora eu espero que você abra a sua apostila e venha comigo para conferir, tudo bem? Olha, eu espero que você dê uma pausa e faça sozinho, depois você volte. Pronto? Olha só. Antes da industrialização, eram formas de produção o, lembra? Artesanato, você vai colocar aqui, né? Conferindo, provavelmente você já fez. E a manufatura, tá certinho, ok? Continuando. Próximo exercício. Nós temos aqui, ó, o que foi a Revolução Industrial? E por que seu estudo é importante? Gente, isso aqui é o conceito, né? Se você for lá na página 172, lá em cima você vai achar. Você pode ir lá, tá bom? Já estou dando a dica. É um conjunto, né, de transformações ocorridas no setor produtivo, que vai gerar grande impacto na sociedade europeia e também no mundo. Por que o seu estudo é importante? Porque, em razão das mudanças em relação à produção, ok? Que promoveu em relação à produção nos dias atuais. Aqui está o que eu achei. Vamos lá para o segundo exercício. Exercício número 2. Explique a forma pela qual a produção era feita antes da industrialização. Ué, explicar o artesanato, né, que está lá na página também 172, em que a pessoa produzia individualmente, com seu material de trabalho, e agora, depois a manufatura. Ela trabalhava numa oficina e ganhava lá o seu dinheiro para fazer o artesanato também, né? Fazer o trabalho de forma manual também, mas já numa oficina. E por fim, tem mais um aqui, número 6 do exercício proposto. Quais foram as mudanças desenvolvidas pela maquinofatura em relação às formas de produção anteriores? Né? Quais foram as mudanças produzidas pela maquinofatura? Está tudo nesse trechinho aí da página 172. Maquinofatura, né? Houve o desenvolvimento sistemático do trabalho nas fábricas e o trabalhador agora não produz uma peça sozinha, somente partes dela, por um salário. Ok? Pessoal, nós temos aqui para a próxima aula somente uma introdução. Por que que a Inglaterra foi pioneira? Foi pioneira nessa revolução industrial. Então, nós temos aqui, por causa do acúmulo de capital, presença de matéria-prima, mão de obra disponível, uma nobreza aburguesada, queria ganhar dinheiro, e uma monarquia parlamentarista. Ok? Pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês façam os exercícios. Adiantem aí para a gente continuar. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.